dor no estômago, eu não sei se é de temor ou porque comer muito. Deve ser as duas coisas. Eu acho que é as duas coisas. Então, se tiver algum pãozinho aqui, vocês não reparam, não. Irmãos, eu combinei com a pastora, vocês acreditam nisso? Atos 2:43. Combinei com a pastora, vocês acreditam nisso? Atos 2:43. Dois 43, quem achou diz amém. Obrigado, pastor. Quero agradecer ao pastor Vanderlei, pastora Sônia, pela oportunidade. E vamos ler a palavra, a poderosa palavra de Deus, somente esse versículo. Em cada alma, ou em toda alma, havia temor. Repete comigo, temor. Muito obrigado. Muitas maravilhas e sinais e faziam pelos apóstolos. Irmão, para não ficar assim monótono e nem assim cansativo, me dá de presente a sua atenção por 20, 25 minutos. Mas eu vou ler alguns versículos, pedir para o Manuel colocar para mim, e para não ficar assim cansativo, a gente vai ler só já no começo, aí depois eu quero aplicar. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. 2:5. Então entenderás o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. 14:26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. 16:6. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Meu Deus do céu. 19:23. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. E o último, 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Deus abençoe, Manuel. Querido, eu quero pregar sobre temor a Deus. O que é temor? Temor não é medo. Também. Mas no contexto cristão, é respeito, obediência e adoração. Imagine um Deus que você respeita, você obedece, você o adora, você teme a Deus. Se nós temêssemos mais a Deus, nossa vida com certeza seria melhor.
O que o temor faz comigo, com você? Me poupa de pecar, me ajuda a exercer a autoridade, prolonga os meus dias de vida, gera confiança. Quem teme a Deus, caminha com tranquilidade, meus irmãos, pisa com firmeza. O temor a Deus me leva ao equilíbrio, nem muito céu, nem muito terra. Tudo na nossa vida, se nós levar para o equilíbrio, nós vamos bem, irmãos. Porque vir à igreja não é temer a Deus. As pessoas até gostam de Deus, trabalham para Deus, trabalham na igreja, mas poucos temem o Senhor de verdade. Nós vemos aí tantos e tantos escândalos, porque para mim, irmão Isaías, tão simples, humilde, para mim, o que falta hoje na igreja é o temor. Porque quem teme a Deus não precisa estar aqui onde eu estou. Quem teme a Deus não precisa necessariamente de estar tocando, cantando, pregando. Quem teme a Deus, aonde for, aonde chegar, aonde pisar a planta dos pés, alguém vai notar uma diferença no comportamento, nas palavras, nas atitudes, no silêncio, no olhar. Quem teme a Deus, irmãos. Porque se a gente for analisar certinho, não é de palavra que nós estamos precisando, porque o que nós ouvimos de palavra aqui mesmo, nesse púlpito, nós podemos sair daqui, ligar o YouTube lá e clicar lá em qualquer pregador que você gosta, que eu gosto, e ouviremos palavras tremendas, e não é de palavras que a igreja está precisando. Não é de oração que a igreja está precisando, porque toda terça-feira nós temos aqui, né, um grupo de oração que vem orar, e nós oramos aqui, aí depois nós oramos na nossa casa, depois nós acordamos para trabalhar, a semana toda acordamos um pouco mais cedo, oramos, e chega no serviço, oramos novamente, para começar a iniciar o trabalho. Então nós oramos, e não é a oração que nós estamos precisando. A igreja precisa aqui dentro temer a Deus. E aí parece que eu combinei com a pastora em ler esse versículo: em toda alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se fazia pelos apóstolos. E é interessante que a gente sabe que pessoas, por não temer a Deus, não estão mais entre nós. Uma jovem estava entre nós orando, toda terça-feira, e hoje não está mais. Um parente da gente, ele fica anos bem, de repente ele vai caminhar e cai no mesmo buraco. Um pastor que, desde criança, pregava o evangelho, cresceu, abriu a igreja, e agora cai no pecado. O que faltou para eles, eu pergunto? O que faltou para essas pessoas? Não foi oração, não foi palavra. Isso nós temos de muito, temos bastante. Foi uma palavra pequena chamada temor, que está saindo para fora das nossas igrejas. E o que é o pior, está saindo de dentro de nós. Parece que não tem nada mais fazer isso. Não tem nada mais assistir tal coisa.
Não tem nada mais ir em certos lugares. Não tem nada andar com certas pessoas. Parece que nós estamos preocupados em agradar mais o homem do que a Deus. Nós não perdemos mais por temer a Deus. Nós não perdemos o emprego. Nós temos dificuldade, temos medo de perder uma amizade por temer a Deus e honrar os princípios de Deus e dizer: há temor no meu coração, eu não posso. Em dizer: eu temo a Deus, então não me cabe estar em certo lugar. Eu temo a Deus, não me cabe fazer certas coisas. E é assim que o cristão vai fazer a diferença, temendo a Deus. Porque sem o temor, pode ter dom, pode ter talento, pode ter voz. Sem o temor a Deus, não agrada a Deus. Não tem a aprovação de Deus. Tenha misericórdia, sim, temos. Tenha compaixão de Deus. Mas o acesso a Ele, quando dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu preciso. Eu apresento ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Deus vai olhar e vai enxergar que há temor no seu coração. Então sim, verás a diferença de quem teme e de quem não teme. É por isso que temer a Deus, irmãos, nós casamos e não se separamos. E não é porque nós não temos problema, porque temos muitos. É porque é uma palavra em nosso coração chamado temor. Quem teme a Deus diz não para o pecado, renuncia-se a si mesmo, não larga da cruz. Quem teme a Deus, irmãos, honra a Deus, aleluia. Quem teme a Deus, irmãos. Eu vou dizer uma frase para você, nunca se esqueça. Não vai ser fácil. Não vai ser sem dor, viu, irmão? E não vai ser sem lágrimas. Não vai ser fácil. O evangelho nunca vai ser fácil. Se está fácil, nós temos que rever os nossos conceitos, porque o evangelho vai ser sempre renúncia, 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 dizer não, cortar alguns vínculos, cortar o ciclo de amizade, irmãos, vai doer, vai doer. Você acha que não dói? Você ir contra a sua própria família de sangue, mas você não reda o pé dos princípios de Deus nisso. Não posso concordar. Não concordo. Não, Senhor, não aprova isso, o Senhor abomina isso é errado, e vai, e aí você é apedrejado, e aí você é santarrão, é religioso, pensa aí no nome aí, você vai ser chamado. Mas tudo isso, você sofre, mas há uma paz no seu coração. O temor não saiu daí. O temor continua. O temor de Deus, o temor a Deus, é o princípio da sabedoria. Os loucos o desprezam. Queridos, os sinais estão aí, eu estou com sede hoje. Os sinais estão aí, irmãos. A natureza está dando sinais. Não dá mais para brincar, meus irmãos. Não dá para congregar aqui e não temer a Deus, irmãos. Não dá. Irmãos, quer um conselho? Não brinca. Se você não teme a Deus, saia daqui temendo a Deus. Não atente para as palavras desse pregador, atente para a palavra de Deus. Saia daqui dizendo: não, eu preciso refletir.
Não, eu preciso pensar um pouco se eu estou temendo a Deus ou não, com o meu comportamento, com a minha vida cotidiana. Não dá mais para brincar, irmãos. Querido, vem comigo. Veio a pandemia, Covid-19. Abalou o mundo inteiro e nós perdemos muito. Aí Deus permite um vírus de levar milhões de pessoas à sepultura. Agora, isso não foi suficiente para gerar o temor no coração do ser humano, ou seja, da igreja em si falando. Vamos esquecer lá fora. Perdemos muito. Logo em seguida vem a guerra da Rússia com a Ucrânia. E aí perdemos mais e perdemos muito novamente, nada de temor. Depois logo estoura uma guerra em Israel e Hamas. Perdemos mais e perdemos muito novamente, nada de temor. Deus está chacoalhando, Deus está dando sinais. O Senhor vai voltar. E nada de temor a Deus. Logo em seguida vem a dengue, irmãos. Está aí levando muitas pessoas e nada de temor a Deus. E para finalizar, um estado e cidades estão debaixo d'água e a mídia vai dizer, morreu tal, irmãos, a mídia não fala, mas morreu muitas pessoas. Mas, Deus do céu, e nós perdemos muito, está faltando temor, igreja. Aí eu acredito, a pergunta de muitos, principalmente do sul, é essa: onde está Deus? Onde Deus está? Porque bebês estão boiando as águas. Mães estão em desespero, perderam tudo, perdeu bebês, perdeu família. Imagine o desespero. Irmãos, acho que umas 4 vezes que eu fui orar pelo Rio Grande do Sul, eu não orei, eu só chorei, porque parece que eu sentia dor. E eu fechava meus olhos, Deus do céu, Senhor. E eu chorava copiosamente, porque... E aí eu acredito que muitos estão dizendo assim, onde está Deus? E eu quero parafrasear, e eu quero, com o meu pensamento tão pequeno, acreditar que Deus devolve a pergunta, onde estão vocês? Onde estão cada um de nós em tudo isso? Na igreja, de uma forma relaxada, desculpa a palavra, dentro, congregando, mas sem temor algum, mais dando escândalo, escandalizando o nome do Senhor, do que agradando a Deus. Deus pergunta, onde estão vocês? Em cada alma havia temor. Não diz que em cada alma havia muita oração, não diz que em cada alma havia muitos dons, não diz que em cada alma havia muita fé, em cada alma havia temor, o que nós estamos precisando. Alguém que teme a Deus, resplandece nas trevas, anda com passos firmes, tem uma palavra sempre para alguém que precisa, tem autoridade para orar, anda como pequenos cristão na terra, temor a Deus. E o temor é lindo porque ele nos faz perseverar na doutrina, não é dos homens, não é da minha doutrina, não é o que nós achamos, a doutrina dos apóstolos,
O que é pecado, o que é errado. O que sai fora desta palavra é errado. Então não venha com desculpa para Deus. O temor que eles tinham, em cada alma havia temor. Eles perseveravam na doutrina bíblica dos apóstolos. Na comunhão. Uma igreja que teme a Deus tem comunhão, tem unidade, é unida. Uma cidade que teme a Deus, ainda que seja minoria, eles são unidos. Eles rompem os céus com oração. Deus aplaca a ira de Deus, e Deus pode sim evitar uma tragédia. Deus é todo poderoso, tudo está no controle do nosso Deus todo poderoso. Uma oração sincera com temor pode tocar a Deus. O temor a Deus faz maravilhas, sinais pelos apóstolos. Temor a Deus leva a nós entender a igreja primitiva, dizer: meu Deus do céu, como nós estamos. Todos esses versículos que nós lemos, foi um rei que escreveu, rei Salomão. Ele pede sabedoria para Deus, Deus lhe concede sabedoria. E agora ele vai escrever sobre o temor. Eu li alguns, mas tem muito mais. E o próprio rei Salomão, o escritor de todos esses versículos, esquece do temor a Deus e começa a fazer as coisas segundo o seu coração. E ele se desvia, perde o foco. Não perca o foco, irmãos. Não tire os olhos da cruz do Calvário. Nós não somos nada em ninguém. Mas se houver temor no seu coração, pode faltar unção, falta sim. Pode faltar fé, às vezes, os problemas da vida, a gente não tem fé e pede oração para os irmãos: olha para mim, estou sem fé. Pode faltar o recurso, isso falta sempre. Pode faltar força, pode faltar tudo, mas se não faltar o temor, alguém vai apontar você, vai dizer: eu conheço, teme a Deus. Teme a Deus. Coisas pequenas e simples podem gerar coisas grandes. Esse dia eu comprei uma Marmitex, e aí o rapaz digitou lá, eu coloquei o cartão, e era para digitar 18, ele digitou 1,80, e eu não enxergo, porque a letrinha desse tamanho, estava sem óculos. Cheguei em casa, coloquei o óculos, ele colocou 1,80, vou lá devolver o dinheiro para o rapaz ficou assustado, mas nossa, puxa, isso daí é raro, alguém vir devolver. Não, raro não, isso daí é uma obrigação, não é meu, é do Senhor, o dinheiro é do Senhor. Mas se eu não tenho temor a Deus, opa, ganhei uma Marmitex por 1,80. Isso eu estou contando coisas simples, mas pode vir milhões na sua mão, pode vir milhões na minha mão, e nós estiver precisando, nós falar: não é meu, devolve. Temor a Deus, agrada a Deus. Salomão não temeu a Deus, e o preço foi alto, irmãos. Depois você lê, estuda sobre Salomão. O preço foi alto. A pergunta que não quer calar: até quando vamos sofrer? Até quando vamos estar aqui sem temer a Deus? Até quando vamos brincar com Deus? Eclesiastes, os últimos 2 versículos do rei Salomão, velhinho, cabelos brancos, últimos dias da sua vida,
capítulo 12, Emanuel, versículo 13, 14. Capítulo 12, versículo. Salomão agora está nos fins dos seus dias. Salomão agora está tentando recuperar o temor a Deus. Salomão está escrevendo a última carta dele, e aí ele vai escrever de tudo que se tem ouvido. O fim não é mais o princípio da sabedoria. Ele está dizendo, o fim é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever. Dever é mais que obrigação, é o dever de todo homem. Próximo versículo. Porque Deus há de trazer juízo. Irmãos, eu tenho notícia para você, Deus vai trazer juízo. Não esqueça, o Deus da graça está aqui, o Deus da misericórdia, mas o Deus do juízo também. Ele vai trazer juízo, não é eu que estou dizendo. E Deus vai trazer juízo à obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ei, eu não sei o que você está fazendo, mas vai vir a juízo um dia. O juiz vai estar lá para julgar eu e você. Há temor aí, irmãos? Tem que haver temor no nosso coração. Deus vai trazer juízo. Chega de brincadeira, chega de máscaras. É tempo de nós temermos o Senhor. É tempo de nós se apresentar às pessoas que infelizmente optaram para esse mundo e falarem a verdade para elas, porque muitos estão confundindo o amor, irmãos. Vamos abraçar, vamos andar junto, vamos isso, vamos aquilo. Esqueça que o amor não se aparta da verdade. São atributos de Deus que não tem como separá-los. Deus é amor, mas é juízo, justiça e verdade. Deus é maravilhoso. Meu pai está internado, e ontem eu fui ficar com ele 4 horas. E eu disse, até quando? Com quase 80 anos. Quase 80 anos, longe do Senhor. Será que não está vendo o que está acontecendo na família? Será que não está vendo que está dando tudo errado? Minha mãe doente, ele doente, meu irmão nas drogas. Meu Deus. Eu fiz um combinado com o pastor Tiago. Eu falei, pastor Tiago, o profeta da casa, você sabe que, meu Deus, você fala, você está falando com a porta. Aí eu falei, Tiago, eu vou lá no seu pai, eu vou pregar salvação. E fui. Agora o pastor Tiago vai lá no meu pai e vai pregar salvação. Irmãos, eu só estou visitando agora, eu só estou pregando salvação. A pessoa gostou ou não, irmãos? Está aqui, ó. A Bíblia diz que há um só Salvador, Jesus Cristo. Sem Ele nós não vamos para o céu. E aí começa a pregação sobre salvação, sobre o plano de salvação, sobre Jesus Cristo, sobre Ele. E eu estava lá com ele, de repente eu falei para ele, pai, o senhor está bem aqui? Está bem, eu vou dar uma voltinha ali. E aí saí pelos quartos, orando pelos enfermos, porque não sou eu que curo, irmãos. Se Deus me deu autoridade, eu vou orar. E orei por algumas pessoas lá enfermas, porque há temor no meu coração, porque eu temo a Deus, porque minha família fica chateada comigo, aí eu fico chateado também, porque eu não quero brigar com a minha família, eu não quero brigar com os meus, mas acima de tudo, eu sempre vou ficar com esta palavra. Se alguém fugir dessa palavra, está contra a doutrina dos apóstolos do Senhor, a doutrina de Jesus. Então eu não posso ficar do lado da família por sangue, por vínculo, por amor que seja. Não, eu tenho que ficar do lado da palavra de Deus, e um dia talvez eles vão entender porque eu fiquei desse lado, para puxar eles para cá, porque há temor no meu coração em negar a palavra de Deus. E aí, diante disso daí, eu quero contar um testemunho assim, que eu
por situações familiares e as pessoas não entenderem o meu chamado, pastor Luiz Carlos, não entender. E aí, eu dobrei o joelho e eu falei com Deus desse jeito. Eu falei, Senhor, por que eu sou assim, Senhor? Por que em vez de eu fazer igual muitos fazem, abraçar e dizer, não, vai dar tudo certo e tal, eu pego uma palavra assim um pouco mais enérgica? Olha, acredite ou não, irmãos, eu vou até tomar água. Acredite ou não, e eu fiquei ali orando, Senhor, transforma minha vida. Eu estou errado, Senhor, transforma. O Senhor tem o poder de transformar. Eu prefiro errar puxando mais para a palavra do Senhor do que errar negligenciando. Senhor, me ajuda. E eu comecei a orar. Aí o Senhor falou no meu coração. Aí eu fui entender uma coisa. Eu não tenho um coração de pastor. Porque pastor Luiz Carlos, o pastor, embora o pastor Luiz Carlos é um mestre, eu tenho que chegar nele, bater continência, e alguns dos irmãos aqui, que quando prega aqui, eu saio daqui até torto, e eu gosto disso. Eu não tenho um coração. O pastor, ele abraça, ele acolhe, ele tira os caprichos. Eu sou evangelista, irmão. Então, meu negócio é palavra, é bater, é isso, é aquilo, é ter a palavra como ela é, né? Às vezes tem um jeito de você transmitir, mas, irmãos, é o meu jeito de transmitir a palavra de Deus. Eu prego o evangelho aí fora e digo, converta de verdade. Se for para ir brincar, não vá, nem entre, mas vai e não olhe para o homem, olhe para Jesus Cristo e começa a contemplar o que Ele fez para você na cruz do Calvário, e olha para Ele somente, começa a ler e entender, e começa a caminhar com o Senhor, assim sua vida vai mudar. Esse dia o rapaz que trabalha comigo, ele falou uma coisa, mexeu comigo, irmãos. Ele disse para mim assim, ô irmão Isaías, o dia tem 24 horas, sim, você tem dado dízimo para o Senhor das 24 horas? Eu, não tenho não. E eu falei, eu vou começar a tentar a ficar 2 horas e 40 minutos na presença de Deus, 1 hora de manhã, na hora do almoço mais meia hora, à noite mais 1 hora, tentar, irmão, estou tentando, não estou conseguindo, mas é tão difícil, irmão, se separar 2 horas e meia para o Senhor, e é isso, temer a Deus. Até quando nós vamos vivenciar pessoas sem temor a Deus? Então, meu conselho é: saia daqui temendo a Deus, guardando os seus mandamentos, porque esse é o dever de toda a humanidade. Se coloca de pé em nome de Jesus.